na vida de cada um, que Tu possa quebrar as maneiras, repreender o devorador, para que não venha, meu Deus, afetar a dispensa, e todos possam se alegrar no Senhor. Tu possa abrir as portas para o necessitado, para aquele que necessita, precisa diante do Senhor. A nossa vida está sob a Tua administração. Nós somos dependentes do Senhor. Queremos Te agradecer e lançar aos Teus pés, deixar diante do Senhor. Ó Deus, ó Pai querido, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero apresentar o Senhor Tiago Jorge diante de Ti, que Tu possa tomar em Tuas mãos, diante da Tua presença, para a menção da Tua palavra nesta noite, aonde estará falando aquilo que o Senhor, meu Deus, tem colocado no coração dele, para que nós possamos ouvir e obedecer diante de Ti, possamos ficar atentos àquilo que vai ser falado, que haja em nós um despertamento acerca da realidade, Senhor. Em nome de Jesus nós somos gratos, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Amém, queridos? Amados, eu gostaria que você pudesse abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2. Amém? Amém. Aleluia. Gênesis capítulo 2. Versículo 15. Vou botar que está no vento. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos aí eu conversei com o pastor, falei, pastor, a verdade é uma mensagem só, né? Isso aqui foi dividido em 4 partes. É isso? E eu falei com ele, eu fiquei até feliz porque eu fiquei com a introdução, irmão. Eu vi do Leandro, Misericórdia. Vitor, pastor Laí. Mas eu creio que Deus vai usar os irmãos para poder falar com a igreja. É isso? E quando o pastor citou esse tema, eu falei, pastor, quem foi que falou esse tema para o senhor, pastor? Por quê? Porque é um assunto muito delicado e muito difícil de se falar, né? Vamos depois aqui ver algumas estatísticas assim, que como é complicado falar sobre a questão de morte. É muito complicado. Mas eu creio, irmão, que Deus ele tem um despertamento para a igreja nesse assunto. Amém? Eu creio que Deus ele vai despertar a igreja para a sua missão, para a missão que a igreja tem nesta terra. Se nós entendermos sobre essas 4 semanas que vai ser falado, eu tenho certeza que o nosso pensamento, a nossa postura, mediante as pessoas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, vai ser diferente. Porque é uma responsabilidade nossa. Não é isso? É uma responsabilidade nossa. Gênesis capítulo 2, versículo 15 vai dizer assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para que o lavrasse e o guardasse. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente te morrerás. Amém? Pessoas, ó Senhor, nós te louvamos, queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, queremos pedir ao Senhor, ó Pai querido, que a Tua palavra, ela possa vir de encontro aos nossos corações, e que a Tua palavra possa trazer o conforto para a nossa alma, para o nosso espírito, porque sabemos, ó Deus querido, que nós podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece. Sabemos, ó Deus querido, que o poder, que a honra e que a glória pertencem ao Senhor, e nós queremos, ó Pai, glorificar e tributar a Ti toda a honra, a glória e o louvor neste dia, para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, como eu disse, sabemos que falar sobre o assunto morte é meio complicado. Por quê, irmão? Porque toda vez que nós falamos sobre esse assunto
desconforto, ele vai sempre nos remeter a emoções e a sentimentos não muito bons, irmão. Toda vez que nós falamos sobre morte, a sensação, a emoção, o sentimento que nós temos, muitas vezes, é de tristeza, já vai ficando logo associado aí, dor, aflição, sofrimento. Então é um assunto que é muito delicado se falar, porque é um assunto que vai nos trazer um certo desconforto. Tudo aquilo, irmão, que nos traz o desconforto é ruim. Ó, a verdade é que nós até fugimos de todo embate que vai nos trazer o desconforto. Nós procuramos fugir dele. Nós procuramos não entrar. Por quê? Porque nós não queremos. Não queremos ter algum desconforto. Porém, irmãos, eu acredito, eu creio, como eu já falei aqui no começo, que no caso, essa semana vai ser uma oportunidade para nós como igreja, para nós vermos como que nós estamos inseridos perante essa realidade, porque Deus, Ele conta, irmão, com a gente, com o seu povo. Deus, Ele está contando com a sua igreja. Deus, Ele conta comigo e com você. Mas às vezes nós deixamos algumas coisas passar, porque nós achamos que não é tão importante, ou achamos que não vai pesar tanto na balança. Mas as nossas atitudes, mas o nosso posicionamento hoje poderá refletir e mudar a história e a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Sabemos que a Bíblia, irmão, ela vai tratar a morte sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto que a Bíblia vai tratar a morte é no aspecto físico. É isso? E como que ela trata isso? A morte no aspecto físico. Separação do corpo, do espírito e da alma. Também a Bíblia vai tratar a morte em um aspecto espiritual. Eu creio que vocês vão ouvir mais essa questão semana que vem e nas próximas semanas. Que essa morte espiritual é a separação do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Quando Adão morre no Éden, é essa morte que a Bíblia está citando, a morte espiritual, aonde o Espírito de Deus se apartou do Espírito de Adão. Você observa que depois que o Senhor dá a sentença para Adão e Eva, eles vão viver a vida deles normal, vão ter filhos, vão viver a vida, até chegar o dia da sua morte física. Então, a morte espiritual foi a morte que aconteceu no Éden, quando Deus se apartou do espírito do homem. A Bíblia também vai tratar, e eu quero que você preste atenção justamente nessa morte, porque é justamente essa morte que nós precisamos dar uma ênfase, pensar e nos posicionar, porque muitas pessoas vão depender da nossa disposição, do nosso posicionamento, para não enfrentar essa terceira morte que a Bíblia vai nos ensinar, que é justamente a morte eterna. Observa, nós falamos da morte física, falamos da morte espiritual, e agora estamos falando de uma morte eterna.
A morte eterna é a separação de Deus da natureza humana para sempre. Então nós precisamos entender, e hoje nós vamos nos atentar mais para a morte física, para não entrar, não é isso? No campo dos irmãos, aí depois eles vão estar discussão sobre isso. Nós vamos nos atentar para a morte física, mas a Bíblia vai tratar desses três tipos de morte, que é a morte física, espiritual e a morte eterna. O que é a morte, irmão? A morte física. Para a psicologia, a morte física é um processo natural, universal e inevitável. Contudo, nós humanos não estamos preparados para enfrentar a finitude da vida. A psicologia, ela trata a morte como algo, um curso natural, universal, inevitável. Todos passarão por ela, não tem jeito. Quando você pega Hebreus capítulo 9, versículo 27, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. A verdade é que esse contexto de Hebreus, ele está querendo mais trabalhar a questão que existia ali, aquela questão que o homem do kardecismo, né? Morre, nasce aí. Essa questão de Hebreus ali está tratando mais sobre essa questão que o homem vai morrer uma só vez. Então, a morte, ela é inevitável, ela é algo que vai chegar para todo mundo. Porém, o ser humano, ele não está preparado para enfrentar esse momento tão difícil. Para o filósofo, pensador Sócrates, ninguém sabe o que é a morte para ele, nem se porventura será para o homem o maior dos bens. Todos temem a morte, para ele todos temem a morte, como se soubesse ser ela o maior dos males. Sócrates aqui, irmãos, ele vai dizer: olha, ninguém sabe, na verdade, o que é a morte. E tem pessoas que tratam a morte como um dos seus maiores bens, e outros como um dos seus maiores males, mas na verdade ninguém sabe. Para a ciência, a morte, ela é o cessar da vida. A morte é o cessar da vida para a ciência. É uma interrupção definitiva de um organismo. Podemos dizer que para a ciência, morreu, acabou. É o fim. A psicologia também, ela vai dizer que uma das maiores dificuldades para o ser humano, e aí por isso que entra de repente essa dificuldade, esse embate entre a morte, é o ser humano tem a dificuldade de colocar um fim em algum ciclo da sua vida. Toda vez que o ser humano precisa tomar uma decisão de colocar um fim em algum ciclo da sua vida, seja sua vida sentimental, profissional, familiar, amizade, o ser humano tem um embate, tem uma certa dificuldade. Porque o fim, irmão, é aquela questão de acabou, não tem mais, cessou, nunca mais vai voltar. Então, o ser humano tem essa dificuldade. Para a ciência, irmão, a morte é justamente isso. A morte, ela é o fim, acabou. Morreu, cessou. Não tem mais nada. É o fim para aquela pessoa. Quem sabe, irmão, não é esse aí, o motivo de nós termos tanto medo ou tanto temor
da palavra morte. Porque para muitas pessoas, a morte vai ser um fim para tudo. É um fim para os seus sonhos, para os seus projetos, para a sua família. É um fim, acabou. E aí, como nós já temos essa constância de, no caso, não querer ter esse embate, de não encarar essa realidade, para nós fica uma coisa muito mais pesada. O Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil fez uma pesquisa pelo Estúdio Ideia em São Paulo em 2018, 2019. E eles descobriram nessa pesquisa que falar sobre morte é um tabu para mais de 73% dos brasileiros. Olha como que o assunto, ele é um assunto difícil de se tratar. Tu repara uma coisa? Existem pessoas que quando está reunida em um grupo e surge o assunto morte, a primeira coisa que ela faz, ela vai embora. Ela não fica. Para alguns, falar de morte é atraí-la para a sua própria vida. E aí a pessoa não consegue ficar, a pessoa então vai embora. E nessa pesquisa eles descobriram que ainda é um tabu, irmão, para mais de 73% dos brasileiros falar sobre esse assunto. Por isso, irmão, que é um pouco difícil falar sobre esse assunto. Mas e para nós, igreja, irmãos? Para nós, no contexto de igreja, o que é a morte? Bem, eu não posso, irmão, entender um assunto tão complexo se antes eu não entender o que é a vida, irmão. O que é a nossa vida? Eu só vou entender um pouco sobre a morte quando eu começo a entender o propósito que Deus tem com a nossa vida. Por que que nós, mesmo sendo cristão, salvo no Senhor Jesus, crendo na promessa que existe um novo céu, uma nova terra, crendo que naquele lugar não haverá mais choro, mais enfermidade, mais tristeza, é um lugar de glória, de paz, de felicidade, na presença do Eterno. Por que que nós, sabendo de tudo isso, muitas vezes nós também nos atemorizamos, sentimos medo, perturbado, irmão, em relação ao assunto morte? Observa que Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando é um texto até um pouquinho meio complexo, né? Existem algumas dificuldades de interpretação desse versículo. Quando o texto diz assim: então disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Bem, nós precisamos entender primeiramente uma coisa aqui. Nós somos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus. E aí, às vezes fica uma certa pergunta: como é que é isso? Como que nós fomos criados? Como que o texto fala que nós fomos criados? Imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. Se nós somos diferentes um do outro, como que pode? E aí, irmão, vai surgir muitos assuntos, muitas linhas em relação a esse versículo. Mas nós estávamos estudando e nós percebemos, vimos que na verdade esse versículo, quando fala imagem e semelhança, é uma figura de linguagem. O autor, ele está usando aqui uma figura de linguagem com duas palavras para poder dizer apenas uma coisa. É uma endíades. O que é uma endíades? É justamente quando você quer dizer uma coisa e você vai usar
duas palavras. Bem, numa linguagem mais para os homens, se nós falarmos assim, rapaz, estava dando uma confusão aqui, e o cara era bravo, o cara estava, e ninguém segurava o malandro, mas a polícia chegou, o cara deu linha na pipa. O que eu estou querendo dizer com isso? O cara sumiu, o cara desapareceu. A grande verdade é que o texto, quando fala essa questão em diz, é justamente isso, é uma junção de três palavrinhas gregas que vai dizer em, dia, diz, que é justamente quando você quer dizer uma palavra e você vai usar duas palavras. E aqui o texto, ele mesmo vai, no caso, o quê? Ele vai se explicar, quando ele diz o quê? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí, na continuação do versículo, ele vai dizer, e domine sobre os peixes. Quando o Senhor fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, ele está querendo dizer que Deus nos criou com essa capacidade para dominar, para exercer domínio, para poder influenciar. Nós fomos criados com a condição de um intelecto, de um raciocínio, de uma inteligência. É justamente nessa questão que o texto está dizendo que nós somos imagem e semelhança do Eterno. Por isso que ele vai dizer que você pode dominar sobre os peixes, os répteis. Sabemos que mais para frente, Adão ele vai dar nome para todos os animais. Por quê, irmão? Porque ele foi criado com esse intelecto, com essa força, com esse propósito de Deus, para que ele pudesse dominar. Eu gostaria que você guardasse essa palavra aí no seu coração. Dominar. Nós fomos criados para dominar. Quando chega mais à frente, o texto ele vai usar apenas, quando ele vai assim, olha, e Deus criou o homem à sua imagem criou homem e mulher. Você vê que ele vai usar agora aqui só uma palavra. Ele não usa semelhança, mas ele usa imagem, porque quer dizer a mesma coisa. E aqui ele vai ampliar mais um pouco. O homem, ele não foi só criado para dominar, para poder influenciar, mas ele foi também criado para poder se relacionar com profundidade. As características do Eterno está em nós, irmão. Quando nós praticamos isso, nós começamos a exercer as características do nosso Senhor e do nosso Salvador. O homem, irmão, ele foi criado nessa questão. Sabemos que a morte, ela é o que? A separação do corpo, da alma e do espírito. Mas para nós não é o fim, irmão. Se a ciência está dizendo que morreu, acabou, para nós não. Para nós sabemos que a nossa alma, ela vai prosseguir, porque existe, irmão, um juízo a qual todos nós, existe um tribunal aonde todos nós iremos comparecer. Existe um tribunal onde todos nós iremos nos achegar diante dele. Por isso que o autor de Hebreus fala, por isso é dado ao homem diante de morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Existe um tribunal onde todos nós iremos comparecer. Então a morte, ainda que para a ciência seja algo que se finda e se acaba aqui, para nós cristãos não. Para nós, na verdade, é o início, é o começo de uma nova vida. Por que então, irmão, se nós temos essa certeza, por que nós sofremos, sentimos dor, medo, muitas vezes, quando nós falamos desse assunto? É porque a nossa essência, irmão, a nossa essência não é uma essência de morte. No capítulo 2 de Gênesis, vai dizer que quando Deus vai criar o homem, Deus vai pegar e vai soprar o fôlego de vida no homem. A nossa essência é uma essência de vida. Nós fomos criados, irmãos, para poder dominar, para poder influenciar. Nós fomos criados para poder pensar
seres inteligentes, intelectuais. É nesse propósito. E quando nós pensamos na morte, a grande verdade é que nós não conseguimos dominar a morte, e quando a morte chega, não tem quem possa a resistir. Parece que vem na contramão. Parece que a morte, ela está vindo na contramão da nossa natureza, pela qual nós fomos criados. Se nós fomos criados para poder, influenciar, para poder dominar, mas quando a morte chega, é ela que nos domina. Nós não temos como resisti-la. E por isso, meu irmão, por isso que nós sentimos muitas vezes medo, sentimos muitas vezes, um temor, uma preocupação, porque a nossa natureza, a nossa essência é uma essência de vida. Deus na nossa criação, Ele nos criou com um poder para governar, mas quando a morte chega, é ela que governa. E isso nos traz, irmãos, um desconforto, porque está vindo contra a nossa natureza. Nós fomos criados por um Deus vivo, um Deus eterno, e que nos criou para poder viver também dentro dessa eternidade. Mas a morte, ela vem, contrapor tudo isso. E por isso que nós muitas vezes sentimos. A nossa carne, e às vezes nós não entendemos, até brincamos, né? O crente fala que o céu é bom, mas ninguém quer ir para lá. Não entendeu? Quem já ouviu essa frase? Rapaz, o crente fala tanto do céu, mas ninguém quer ir para o céu. Não é que ninguém quer morrer. Mas não é porque ninguém quer ir para o céu, porque essa palavra, esse momento da morte vem de angústia, irmão. E nós somos um ser que fomos criados para viver, então nós, o máximo que a gente puder, no caso, prolongar esse dia, nós vamos fazer para poder prolongar. A segunda coisa é que nós sabemos que a morte, meu irmão, a morte, ela é uma sentença. A morte, ela é uma sentença por causa do pecado. Quem já foi sentenciado em alguma coisa, por menor que fosse ali a sua sentença, que saiu pulando de alegria, irmão? A sentença, geralmente, ela vem na função de castigar, disciplinar, de mostrar para nós, você está passando por isso porque você errou, porque você falhou. Então, na verdade, a primeira coisa é que nós fomos criados para poder dominar, e agora a morte, ela vem para nos dominar. Quando ela chega, quem domina é ela. E também, irmãos, sabemos que a morte, ela é uma sentença que foi liberada por causa do pecado. Quando o homem peca, então a morte, ela entra no curso da história. O texto que nós lemos é a primeira vez que aparece aqui a palavra morte, e já vai aparecendo o começo da história lá em Gênesis, porque o homem desobedeceu a Deus, e debaixo dessa desobediência, a morte alcançou o ser humano. Mas nós precisamos glorificar a Deus, por causa de quê, meu irmão? Porque se a morte, ela ainda é uma sentença para muitos, se a morte, ela é uma sentença para aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus, e até para nós que servimos ao Senhor Jesus por causa do pecado original de Adão, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu lá no Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele passou a ser a nossa absolvição. Se a morte nos trouxe uma tristeza por causa da condenação, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele vai nos absolver através
graça e através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia. Para o mundo, a morte é o fim. Para o mundo, a morte, sabe, é o fechar de um ciclo, aonde não se volta mais. Mas para nós, a morte é uma carruagem. Posso contextualizar? É o Uber, é o 99 que vai nos conduzir até a presença do Eterno. Enquanto para muitos a morte é um fim onde não se tem mais esperança, para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte é apenas uma passagem, aonde nós deixaremos esse mundo, mas habitaremos para todo sempre, ao lado do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E lá sim, meu irmão, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais enfermidade, lá não haverá mais a morte, porque a morte foi tragada pelo nosso Senhor e Salvador. Lá nós viveremos eternamente na presença do Eterno. Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículo 2 vai dizer: portanto, nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando nós estamos em Cristo, nós conseguimos romper a questão da morte. E eu gostaria que você saísse nessa noite com essa certeza, ainda que para muitos a morte é um fim, para a igreja do Senhor Jesus é apenas uma passagem para podermos nos encontrar com Ele e viver para toda a eternidade ao seu lado, adorando e glorificando o teu santo e excelso nome. Jorge, então não vou ter mais medo da morte? Não, não estou dizendo isso. Jorge, então não vou mais me preocupar? Não, também estou dizendo agora. Eu já vivi experiência de pessoas que enfrentaram a morte, melhor do que eu, sem problema nenhum. É o texto que nós lemos na EBD domingo de manhã, quando o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que o homem exterior se corrompa, se acabe, o homem interior está firme de pé na presença do Eterno. Aleluia. Ainda que o homem exterior possa descer à sepultura, mas existe um homem interior que é o nosso espírito, que por causa da graça, por causa do amor, da salvação de Jesus, ele se encontra de pé na presença do Senhor. Aleluia. Eu já socorri uma pessoa, e eu não gosto muito de socorrer ninguém para o hospital não, irmão, eu até brinco. E eu socorri essa pessoa, e nesse dia, fazendo vários exames, eu correria com ele, esse irmão e a esposa. E quando foi à noite, fizeram um exame no rapaz, a gente lá esperando, e aí constataram que ele estava pelas últimas. O camarada estava ficando verde, irmão, pâncreas. E uma vez andando com ele, levando ele para o hospital, e eu, irmão, com a minha carne tremendo por dentro, porque eu sabia que a enfermidade era grave, eu sabia da gravidade da enfermidade que ele estava enfrentando, a minha carne tremendo por dentro. Mas aquele irmão, ele virou para mim e falou: Jorge, eu nunca tive tanta paz na minha vida como eu estou tendo agora. Você sabe o que é isso, irmãos? É quando você está face a face com a morte, mas você sabe que a morte é apenas uma passagem, que o lugar que te aguarda é muito melhor. A Bíblia diz que é o lugar aonde olhos não viram, ouvido não se ouviu falar, e nunca subiu
ao coração do homem é o lugar que o Senhor tem preparado para aqueles que nele aguardam. Eu sei, irmão, que é complicado, eu sei que é difícil, mas para nós existe uma esperança. Para nós existe uma esperança, e a esperança é que em Cristo Jesus nós entraremos por aqueles portais celestiais e nunca mais provaremos do dano da segunda morte. Nós não, aqueles que estão em Cristo Jesus não. Por isso que eu queria que você, entendesse a nossa responsabilidade. Lembra que eu falei que são 3 tipos de morte: física, espiritual e eterna. E a eterna é o dano da segunda morte. Essa eterna, muitas pessoas estão embarcando nela. E sabe quem pode livrá-la desse dano, dessa morte eterna? Ainda se chama a Igreja do Senhor Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão: não existe instituição na face da terra, nenhuma instituição na face da terra prepara o ser humano para a morte. A única instituição que prepara o homem para a morte ainda é a Igreja do Senhor Jesus. Porque quando nós partimos, nós sabemos para onde nós estamos indo. Existe um novo céu, uma nova terra. Existe uma promessa de um lugar maravilhoso. É para lá que nós vamos. Deus, nós te louvamos. É para lá que nós estamos indo. Quem sabe Deus pode arrebatar e vai todo mundo coletivo. Mas se chegar, meu irmão, se for no individual, se for através desse veículo chamado morte, nós sabemos para onde nós iremos. Nós estaremos para sempre ao lado do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, para todo sempre. Aleluia. Para todo sempre. E eu queria encerrar esse culto louvando com você, porque eu falei, nós vamos falar de morte, e é um assunto um pouco pesado, mas eu quero encerrar esse culto trazendo uma esperança para o seu coração, através desse louvor. Eu gostaria que você pudesse, é um louvor antigo, de repente você não vai conhecer a letra, mas se você conhecer a letra, você cante conosco esse louvor, tá bom? Cante conosco, porque eu sei que vai trazer